Sabe, a gente costuma pensar na guerra como se fosse uma coisa absoluta, né? Como um interruptor gigante. É, tipo, ou o país está em paz e tudo funciona, ou entra em guerra e é só caos e escuridão. Exatamente. A gente acha que não tem meio termo, luz ou breu total. Mas olha, imagina a seguinte situação. Pensa numa metrópole gigantesca durante um blackout repentino. Uhum, aquele pânico, né? Isso, caos total, sirene tocando, gente correndo. E aí, do nada, por um motivo inexplicável, aquele barulho ensurdecedor simplesmente para. Nossa, o silêncio deve ser até bizarro. Bizarro e tenso. O silêncio fica tão denso que as pessoas começam a sair de casa bem devagarzinho, tipo segurando uma vela. E quando a luz ilumina o rosto de quem mora do outro lado da rua, Aqueles vizinhos que eles achavam que era um perigo. exato, aqueles vizinhos que a propaganda disse que eram monstros. Elas percebem que, na verdade, essas pessoas são iguaizinhas a elas. Estão morrendo de frio, morrendo de medo e super exaustas. Essa analogia é muito boa, sério. Ela ilustra bem a complexidade da cabeça humana sob uma pressão absurda. E é justamente isso que torna o assunto da nossa imersão de hoje um dos eventos mais surreais da história moderna. Com certeza. Hoje o nosso mergulho vai direto para as trincheiras congeladas da Primeira Guerra Mundial, a famosa Trégua de Natal de 1914. E a nossa missão aqui, para quem nos ouve, é descascar aquele mito, sabe? Tirar aquela romantização toda. Isso, tirar a romantização e entender o que rolou de verdade naquelas planícies. Para isso, a gente reuniu um material absurdo. Tem de tudo: artigos históricos detalhados, tipo uma análise bem profunda do Instituto Libertário Cristão. Tem também coisas inusitadas, né? Como aquela visão esportiva que a revista Trivela fez. Nossa, sim, o material de esporte é fascinante. Tem também páginas enciclopédicas sobre táticas. A gente viu o filme Joair Noel, de 2005, e pegamos transcrições de vídeos do YouTube. Uhum. Aquele vlog visitando os campos de batalha na Bélgica hoje em dia. E outro vídeo explorando um cenário de história alternativa. É muita coisa boa. E o que eu acho mais doido quando a gente olha tudo isso é o paradoxo. Tipo, como é que homens que estavam se matando na mama numa segunda-feira. Podem estar dividindo um charuto e jogando bola na terça, né? Exatamente! Na terra de ninguém, cantando hinos juntos. E, mais bizarro ainda, porque os generais acharam que essa festinha de Natal era uma ameaça maior do que a própria guerra. Pois é, para a gente entender isso, tem que voltar um pouco e olhar para a biologia da sobrevivência ali no final de 1914. A guerra estava completamente travada. Quilômetros de trincheiras de Flandres até a Suíça. Era só lama e gente enterrada. Exato. E a gente tende a achar que a trégua caiu do céu, tipo um milagre de Natal. Mas a teoria sociológica mostra que não foi bem assim. Já existia um sistema bem frágil ali que o pessoal acadêmico chama de viva e deixe viver. Ah, o tal do live and let live, né? Isso. O sociólogo Robert Axelrod e outros teóricos dos jogos documentam muito isso. Não era um papel assinado, era uma cooperação não verbal. Mas espera aí. Fiquei muito curiosa com essa parte prática. Como é que unidades inteiras, com oficiais gritando no ouvido delas para atacar, combinam de não se matar sem nem usar um rádio? Então, é tudo baseado em previsibilidade. É o que a teoria dos jogos chama de tit for tat, ou olho por olho. Pensa bem, eles ficavam semanas olhando para os mesmos inimigos. A agressão o tempo todo não levava a nada. Zero avanço territorial. Só garantia que ninguém dormia nem comia. Então eles começaram a dar sinais. Tipo, o atirador de elite atirava de propósito sempre no mesmo pedaço de parede. Mentira, só para fazer barulho. Só para o oficial lá atrás achar que ele estava lutando. Artilharia disparando na mesma hora num lugar vazio. Nossa, é muito aquela coisa de ambiente de trabalho tóxico, né? Imagina dois departamentos que se odeiam. Boa comparação. Departamento A e B competindo. Mas os funcionários pensam tipo, se a gente se sabotar todo dia, todo mundo vai ter que fazer hora extra no fim de semana. E ninguém quer fazer hora extra no inferno. Te atrapalho e a gente vai pra casa às 5. Mas aí que tá o pulo do gato. Uma coisa é eu errar um tiro de propósito de dentro do meu buraco. Certo. Outra coisa absurdamente diferente é eu sair desse buraco desarmada,
na véspera de Natal e ir até o meio do campo de batalha. A gente leu lá no livro do Stanley Weintraub sobre o dia 24 de dezembro, o Papa Bento XV tinha até pedido uma trégua. Que os governos ignoraram solenemente. Totalmente, só que os soldados fizeram a trégua deles. Diz que os alemães, que muitos falavam inglês porque já tinham trabalhado em Londres antes, eram garçons, motoristas lá na Inglaterra, eles começaram a botar umas arvorezinhas de Natal pequenas, umas velas, na beirada da trincheira, no escuro total. Tem o relato daquele fuzileiro, o Graham Williams. Ele conta que os britânicos começaram a cantar. Isso, cantaram O Come All Ye Faithful. E os alemães devolveram com a versão em latim, Adeste Files, ali mesmo, no meio daquela tensão toda. E a coisa escalou. Tem o relato do capitão alemão Joseph Seewold. Conta essa parte, porque eu achei muito surreal. Então, ele relata que gritou pro outro lado, em inglês falando que não ia atirar, pedindo para conversar. Um britânico gritou de volta concordando. O Sewell, do nada, saiu da trincheira. Caramba. E o britânico foi também. Foram se encontrar no meio do nada, no escuro, e apertaram as mãos. Eu paro e penso na vulnerabilidade, sabe? O instinto militar gritaria que é a armadilha. Dar aquele primeiro passo para fora, sem arma, exige mais coragem do que pegar a baioneta e atacar, eu acho. Com certeza. Foi um salto de fé gigante. E pegou feito fogo em palha-cerca. Chegou a umas 100 mil pessoas participando de um lado e do outro. 100 mil pessoas. E a manhã seguinte, no dia de Natal, virou meio que uma feira livre maluca na terra de ninguém. Trocaram presentes bem bizarros. Trocaram mesmo. Chocolate britânico por charuto alemão. Tinha carne enlatada, gente trocando botão de uniforme. Teve aquele relato no jornal The Guardian de um barbeiro britânico. O barbeiro cortando o cabelo na lama. Isso, o cara cortando o cabelo de um soldado alemão que estava lá tranquilão, ajoelhado no meio do campo, onde antes chovia tiro. E claro, a gente precisa falar do futebol, né? O famoso e romantizado futebol. O material da Trivela desmitificava bastante isso. Não era um jogo de 11 contra 11 com juiz. Nem tinha espaço limpo para isso. A terra era cheia de cratera e arame farpado. Exato. Foram uns 29 relatos documentados de vários bate-bolas. Eles chutavam o que dava. Bola de trapo, lata vazia de carne. Era uma várzea, no sentido mais literal da palavra. E no frio congelante. É interessante porque no vlog que a gente pegou do Quer Saber Sobre História, ele visita Ypres, hoje em dia. E Messines tem uma escultura lá. Aquela de bronze. Dos soldados dando as mãos. Isso, eles dando as mãos com uma bola murcha no meio. O vlog mostra que até hoje, no inverno, o frio corta o rosto. As pessoas vão lá na trincheira preservada e deixam bolas de futebol normais, modernas, do lado. Nossa, é de arrepiar. Deixam as bolas como uma homenagem para os caras que escolheram brincar em vez de matar. Mas, infelizmente, toda essa magia deu de cara no muro da burocracia militar, né? O alto comando não achou nada bonito. Nem um pouco. Imagina, 100 mil soldados parando a guerra. Os generais, tipo o Forestier Walker e o Smith Dorrien, ficaram em fúria. Ameaçaram com corte marcial, falaram de traição no mesmo minuto. O artigo do Instituto Libertário Cristão, que a gente leu e deixando claro para nossa audiência que a gente está apenas reportando a análise deles sem tomar partido. Claro, sem defender lado político nenhum, só repassando a informação do autor. Exato. O autor levanta um ponto sobre o choque entre o sacrifício pelo bem maior nacionalista e a sanidade humana individual. Woodrow Wilson, presidente americano, depois chegou a dizer que aquela guerra era uma disputa comercial e industrial. Ah, não era exatamente política, né? Era briga por mercado. Exato. Embrulhada numa bandeira para convencer jovem a morrer. Então, quando a máquina de guerra viu os peões fraternizando, bateu o desespero. É como se as peças de xadrez do tabuleiro ganhassem consciência. E decide sim sair para tomar um café. Isso! Imagina a peça falando: cansei de lutar, vou ali com o bispo adversário comer um biscoito. O sistema não sobrevive se o soldado vê o inimigo como o humano que ele é. E os artistas da época perceberam essa hipocrisia na hora. A poesia que surgiu depois foi rasgante. Wilfred Owen chamando a frase "é doce morrer pela pátria" de A Velha Mentira. O Thomas Hardy também tem textos incríveis sobre isso. O Éric Maria Remarque no Nada de Novo no Fronte. Mas sabe quem não gostou nada dessa humanidade toda na trincheira?
Um cabinho que achou tudo isso uma vergonha e uma perda de honra para os alemães. Ah, sim. O jovem Adolf Hitler, que estava lá e criticou horrores a trégua. E isso puxa a gente para uma parte do nosso material que eu adoro, a especulação. O cenário e se. A história alternativa, o efeito borboleta disso. Pelo vídeo daquele canal de histórias alternativas e o livro do Weintraub, eles projetam o que aconteceria se a guerra terminasse ali. Se os caras recusassem voltar a atirar na quarta-feira. As consequências seriam absurdas, porque a Primeira Guerra é a mãe do século XX. Sem 4 anos de carnificina, o Império Russo não teria quebrado daquele jeito. A verdade, a Rússia. Sem aquele colapso, a Revolução poderia não ter tido força. Exato. O parlamento russo poderia ter ficado mais forte e figuras como Lenin e Stalin talvez não tivessem tido o cenário perfeito para ascender. E a Alemanha, então? Sem a derrota humilhante, não teria o Tratado de Versalhes, que foi o que quebrou a Alemanha de vez. Sem Versalhes, você tira o combustível todo do ressentimento que alimentou o nazismo, ou seja, sem a Segunda Guerra. E tem até a saúde pública. Essa me surpreendeu bastante, a gripe espanhola. Pois é, as tropas exaustas, desnutridas, cruzando o mundo em navios infectados, foi o que espalhou o vírus. Sem a guerra rolando em 1918, a gripe talvez fosse só um surto local. Ok, esses exercícios são fascinantes, mas eu vou fazer o papel da cética aqui, tá? Fica à vontade. A gente não tá sendo um pouco ingênuo? Quero dizer, uma trégua e um joguinho de futebol na lama iam mesmo parar a máquina das alianças geopolíticas europeias e apagar o nacionalismo econômico? Eu acho difícil um aperto de mão reescrever tudo isso. É um ponto excelente. A história real não liga muito para romantismo. E a gente tem que ter cuidado ao consumir e lembrar desse evento. É aqui que entra a análise da historiadora Catherine Ann McDaniel. Sobre a sanitização da memória. Isso. A gente lembra da musiquinha do Natal, mas apaga o fato de que, em outras partes do fronte, no mesmo dia, a carnificina continuou. Soldados morreram no dia 24 e 25. E ela menciona algo sobre espionagem também, né? Sim, alguns usaram um momento de paz para olhar por cima da trincheira e mapear as defesas do inimigo para o dia seguinte. Isso tira bastante o encanto. Tira. E a McDaniel aponta também para aquele comercial do supermercado Sainsbury's em 2014. Nossa, aquele comercial era lindo, super cinematográfico. Cinematográfico e maniculado. O anúncio colocou o soldado britânico como o corajoso que sai primeiro da trincheira e começa a paz. Sendo que historicamente foram os alemães. Exatamente. Inverteram a história para favorecer o patriotismo local deles e, claro, vender produto no Natal. O historiador Jay Winter fala que as memórias são colagens que a gente faz para dar sentido ao nosso presente. A gente pega só a parte bonita e esconde o que não serve. Focar na magia do Natal e esquecer que depois teve gás venenoso e 16 milhões de mortos. É uma distorção perigosa. Mas, olha, eu entendo o rigor histórico de que foi instrumentalizado para vender panetone. Só que, como ser humano, eu sinto que é meio natural a gente querer se agarrar a essa história. Como assim? A essência desse mito, de que pessoas comuns são, lá no fundo, melhores que os governantes que mandam nelas. De que se você deixar 2 garotos na lama, eles preferem chutar uma lata do que atirar na cabeça um do outro. Isso não é essencial para a gente ter alguma esperança? É, eu concordo com você. Não dá para jogar fora a lição de empatia. A Trégua de Natal de 1914 não foi só um conto de fadas bobo. Foi um fenômeno sociológico super complexo. E foi, acima de tudo, um protesto prático, silencioso. Uma recusa em ser engrenagem. Uma manifestação tão visceral de humanidade, mas tão visceral, que o século XX lutou arduamente para reprimir e proibir que acontecesse de novo. Fez de tudo para blindar os soldados de enxergarem o inimigo de perto, né? É isso que eu acho que quem nos ouve deveria levar hoje. Como esses rótulos de inimigo absoluto são coisas artificiais, São criações. que derretem no instante em que 2 pessoas se encontram de verdade, cara a cara. E isso me leva ao pensamento que quero deixar no ar para nossa audiência ruminar. Pensa no seguinte: se no meio de 1914, no meio da lama, do cheiro de morte, com lavagem cerebral nacionalista a todo vapor, se aqueles jovens conseguiram parar tudo, olhar o inimigo nos olhos e enxergar um semelhante... O que isso diz da gente hoje? Exato. No nosso mundo tão conectado, mas tão surtado de polarizado,
Por que a gente tem essa incapacidade crônica de fazer pequenas microtrébuas com quem pensa um pouquinho diferente? É. Será que a gente perdeu completamente a capacidade de construir o nosso próprio campo de futebol ali na terra de ninguém moderna e ter uma conversa neutra? Fica a reflexão. É uma provocação incrível para fechar essa discussão e muito necessária para os dias de hoje, né? Bom, eu espero que todo mundo tenha gostado desse nosso mergulho histórico de hoje. Muito obrigada pela companhia e até a próxima análise.